Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Administração de Sistemas de Informação. Eu sou o professor Robson Soares Silva. Hoje, vamos estar abordando o módulo 4, Telecomunicações e Redes, e a unidade 1, Telecomunicações e Redes no Mundo Empresarial. Vamos iniciar com esse primeiro slide falando sobre telecomunicações e redes no mundo empresarial de hoje. Se você é funcionário ou administrador de uma empresa, não consegue fazer praticamente nada sem redes. Você precisa comunicar-se rapidamente com clientes, fornecedores e funcionários. Exemplo, vários canais de comunicação, como o WhatsApp e Telegram, as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, né, que são redes sociais. Tem também o YouTube, que é para assistir vídeos, né? Você poder divulgar também sua empresa através de vídeos. Até 1990, sua comunicação corporativa poderia ser feita pelos sistemas postal ou telefônico, por voz ou fax. Então, hoje, né, como é que é o mundo empresarial de hoje? E esse papel das telecomunicações e das redes. A maioria dos negócios hoje, quando você interage com uma empresa, vocês com certeza já tiveram essa experiência. Vocês têm o quê? Geralmente você abre vários canais de comunicação com o seu cliente. Então você fala, ó, minha conta no Instagram é essa, no Facebook é essa, lá você consegue ver se é uma loja de roupas, lá você consegue ver vários modelos que nós trabalhamos em nossas lojas, né? Você muitas vezes já adiciona essa pessoa no WhatsApp da loja ou da empresa, né, do tipo de serviço que você vende, e aí essa pessoa já entra nesse grupo e já começa a receber informações também da sua empresa, né? Então, essa linha de comunicação, o papel das telecomunicações e redes no mundo empresarial de hoje é fundamental. É fundamental. Então, você vê que hoje em dia você não tem como não usar esses recursos, né, para a sua empresa. Senão você vai estar perdendo opções importantíssimas para divulgar a sua empresa, o seu trabalho, o seu serviço. Hoje, porém, você e seus funcionários usam computadores, e-mail, mensagens de texto, internet, celulares e computadores portáteis conectados à rede sem fio para esse propósito. Então, quando você chega, por exemplo, numa empresa, muitas delas já disponibiliza a Wi-Fi, uma rede sem fio para você poder se conectar, para você poder usar a rede no seu celular ou no seu computador. Estabelecimentos também de alimentação, uma padaria, uma pizzaria, restaurante em geral, você tem essa opção da rede sem fio. Inclusive, os clientes chegam e falam, qual é a senha da rede? Né? E aí, através dessa rede, muitas vezes ele acessa o cardápio, que é disponibilizado pelo estabelecimento, né? Então, atualmente, falar em fazer negócios significa falar em redes e em internet. Isso é fundamental. Tendências em redes e comunicações. No passado, as empresas usavam dois tipos de redes fundamentalmente diferentes. Redes telefônicas e de computadores. Historicamente, as redes telefônicas lidavam com a comunicação por voz, e as redes de computadores se ocupavam do tráfego de dados. As redes telefônicas foram construídas por companhias telefônicas ao longo do século XX, usando tecnologias de transmissão de voz, hardware e software. Em todo o mundo, essas empresas quase sempre operavam como monopólio regulamentados. As redes de computadores, por sua vez, foram originalmente construídas por empresas de computadores que procuravam transmitir dados entre computadores localizados em lugares diferentes. Continuando em tendências,
em redes de comunicações, empresas de comunicação a cabo, como a Cablevision e a Comcast, disponibilizam serviços de voz e acesso à internet. As redes de computadores expandiram-se a ponto de incluir a telefonia por internet e alguns serviços de vídeo. E, cada vez mais, todas essas comunicações de dados, vídeo e voz, utilizam tecnologia de internet. Vamos assistir um vídeo sobre como a internet funciona. Olá pessoal, aqui estou eu de novo. Agora eu vou falar para vocês mais ou menos como um site funciona, né? Toda a estrutura que tem por trás de um site, como que as pessoas fazem para chegar no seu determinado site. Então, primeiramente, quando a gente fala em um site, né, em hospedagem de site e tudo mais, a gente começa tratando, por exemplo, de um servidor, que é onde vão ficar os nossos arquivos, os nossos programas, os nossos dados, para que sejam acessados pelas pessoas. Um servidor, enfim, aqui nessa imagem a gente tem um hacker que tem vários servidores, mas do ponto de vista de ideias, a gente tem alguns conceitos que podem ser de softwares ou hardwares, né, pecinhas ou programas, em torno de um servidor de um site. O primeiro deles é o banco de dados, que é onde a gente armazena dados e informações. Né? Então é ali que vão ficar armazenadas as informações de conteúdo do nosso site. Depois do banco de dados, outra peça fundamental é a parte onde a gente armazena arquivos. Né? O armazenamento de arquivos, medido em megabytes, gigabytes, terabytes. Ele geralmente é feito ou em discos rígidos tradicionais, tem discos de estado sólidos, que são tecnologias novas mais eficientes, enfim, uma série de tecnologias, mas é ali que a gente armazena os arquivos. Então, por exemplo, as nossas páginas mesmo, sem contar o conteúdo, elas ficam armazenadas aí. E além disso, tem uma série de outros componentes, como processador, memória, placa de rede, enfim, você tem uma série de outros componentes que fazem parte, que são fundamentais. Então eu dividi ali em 3 áreas principais, que tem banco de dados, armazenamento de arquivos e a parte de processamento e acesso também, né? Tem a questão da rede. Mas tá, e aí? Como que as pessoas fazem para encontrar o meu site depois que eu ponho ele num servidor? Porque eu preciso avisar para as pessoas onde que está, como que isso funciona. Então a gente sabe, né, que a internet é uma rede distribuída, uma rede enorme, que não tem um ponto central que direciona informações, ela é completamente distribuída. E nesse processo fica meio estranho, a gente não consegue entender direito, né? Mas poxa, como que as pessoas, os clientes vão acessar seus notebooks, seus desktops, celulares por meio da internet? Como que elas chegam no meu servidor? Né? Como que elas chegam lá no servidor onde está a minha página? Então, para exemplificar um pouquinho de como isso funciona, tem aqui um browser, né, um navegador, que tem ali uma página. Então você vai lá e digita um endereço. Então, por exemplo, pt.wikipedia.org. Então vou tentar acessar a página da Wikipedia em português. Esse endereço é o que a gente chama de domínio do site. Né? Então, quando a gente fala no endereço, a gente está falando no domínio do site. Só que ele ainda não explica onde fisicamente está pelo mundo da internet o meu site. Então, para isso, a gente passa por um servidor de DNS. DNS é Domain Name Server. É um servidor de nomes de domínios. Né? Esse DNS, na verdade, é meio que um protocolo distribuído. Né? Você tem vários pontos da rede. E ele funciona como uma tabela de conversão. Então ele vai converter o seu domínio no endereço IP. O endereço IP seria algo mais ou menos como o CEP, só que um pouco mais pontual e preciso até do que um CEP. Então, o DNS, que é esse monte de tabelas, então, o que acontece? Quando você faz um pedido, o seu pedido vai passando pela rede da internet e vai sendo traduzido até chegar em algum lugar que sabe de onde é esse domínio, para que endereço IP que ele precisa redirecionar. Então, quando você sabe qual que é o endereço IP do seu servidor, em geral os endereços IP têm esse formato. A gente está passando por uma mudança de versão de IP e tal, mas isso aqui é o principalzinho. Quando você descobre o endereço IP, aí você consegue achar, porque a internet tem uma estrutura toda distribuída, mas as coisas são localizadas de acordo com endereços IP. E aí, a partir do momento que você sabe, o seu navegador consegue trocar informações
com o servidor que tem a página. Então é assim que as pessoas chegam na sua página. Só falando um pouquinho de nomenclaturas aí, de tipos de hospedagem, né, que é uma coisa que a gente passa quando a gente está começando a mexer com páginas de internet. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma foto de um rack, né, com vários servidores, cada uma dessas máquinas é um servidor específico e tem alguns tipos de hospedagem. A primeira delas é o que a gente chama mais simples a shared ou compartilhada, no qual você tem várias pessoas que vão compartilhar simultaneamente toda a capacidade de processamento daquela máquina. Ela é mais simples por quê? Porque você não tem garantia de recursos. Né? Você tem alguns recursos, mas do ponto de vista de processamento, do ponto de vista de conexão, você está compartilhando isso com várias pessoas. Então, se todo mundo usar muito ao mesmo tempo, acaba ficando mais lento o processo de acesso à sua página. Um outro modelo é o servidor dedicado, que, obviamente, como o nome mesmo diz, né, você vai ter um servidor inteiro só para você, sem ninguém mais ter acesso. Você tem domínio completo sobre aquele servidor. Um outro modelo bastante conhecido também é o VPS, que é Virtual Private Service. O que acontece? É instalado um sistema dentro desse computador, desse servidor, que consegue simular outros computadores menores. Então, quando você tem um VPS, você compra uma determinada quantidade de recursos de disco, de memória, de processamento, e aqueles recursos são garantidos e exclusivos para você. Né? Você não está compartilhando aquilo com outras pessoas. Isso garante uma melhora de capacidade bem razoável. E hoje em dia o termo bem comum é o de cloud computing. No caso de cloud, você tem vários servidores que se comportam como uma máquina só, e aí as pessoas vão sendo alocadas de acordo com a necessidade. Você pode usar mais ou menos capacidade de processamento, inclusive pegando uma capacidade que seria equivalente a mais de uma máquina. E mais do que isso, porque se fosse, aspas, só isso, seria como um computador poderoso que você tem alguma coisa parecida com o VPS. Mas é mais do que isso, porque no cloud você vai pagar de acordo com o seu uso, em geral. Então o que acontece? Você consegue redimensionar o uso de acordo com a necessidade que você tem em cada instante. Então se o seu site está tendo um pico de acessos, você consegue reconfigurá-lo para consumir mais capacidade. Você vai pagar mais caro por isso, mas é só por aquele período que você está usando mais a capacidade. E dessa forma a gente consegue ter um site que, né, ele é mais escalável ao longo do tempo, de acordo com as nossas necessidades. Então, do ponto de vista de bem genérico aí, de como funciona a internet, como que a gente, né, trafega as informações e as páginas e os principais termos, acho que por enquanto é isso. Tendências em redes e comunicações. Tanto as redes de comunicação de dados quanto as de voz vêm se tornando mais poderosas, rápidas, portáteis, menores e móveis e baratas. O custo sempre foi um grande empecilho no acesso à internet, né? Então, isso faz com que elas se tornem mais acessíveis. Isso é muito importante. Por exemplo, em 2000, a velocidade de conexão à internet típica era de 56 kilobits por segundo, enquanto hoje, mais de 90% dos 96% dos usuários nos Estados Unidos têm conexões de banda larga de alta velocidade, proporcionadas por companhias telefônicas e de TV a cabo, que executam de 1 a 15 milhões de bits por segundo. O custo desse serviço tem caído exponencialmente, de 0,25 centavos de dólar por kilobit em 2000 para uma pequena fração de 1 centavo de dólar hoje. Cada vez mais, a comunicação de voz e dados, assim como o acesso à internet, é uma coisa importante e fundamental. Ocorre sob plataformas sem fio de banda larga, como telefones celulares, dispositivos portáteis móveis e PCs em rede sem fio. Mais da metade dos usuários de internet nos Estados Unidos usam smartphones e tablets para acessá-la. Rede de computador. As redes de computadores podem ser definidas como um conjunto de equipamentos que, além de compartilhar dos mesmos recursos,
também podem trocar informações entre si. Isso é muito importante. Os recursos são, por exemplo, a conexão com a internet, dividida entre todas as máquinas conectadas a uma determinada rede. Então, isso permite o acesso ao e-mail, para você poder ver se chegou alguma mensagem do cliente, ou você, a qualquer momento, poder disparar uma mensagem para a sua equipe também, para o seu cliente. Então, as redes de computadores são fundamentais em todas as áreas, empresariais e educacionais. Então, as pessoas precisam ter esse acesso. Então, quanto mais isso for disponibilizado e facilitado, para que todas as pessoas tenham acesso à internet, isso é muito importante para todas as categorias do país e de acesso a informações educacionais e empresariais. Basicamente, uma empresa não pode existir sem possuir uma rede. Ela possibilita o compartilhamento de dados, equipamentos e a comunicação entre os usuários. Vamos ver um vídeo agora que é assim que seus dados trafegam pela internet. O que é uma rede? É uma comunicação entre dois dispositivos. Você tem dois dispositivos, se você tem um roteador e um computador, ou um roteador e um smartphone, você tem uma rede. Se você tem dois dispositivos, pelo menos, você tem uma rede. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a comunicação está sendo através de rede sem fio. Então, são ondas eletromagnéticas que são propagadas por essa antena aqui, e esses dispositivos captam esse sinal. Então, é uma rede wireless, sem fio. Só que, como a comunicação acontece? Como que esses dispositivos comunicam entre si? Se comunicam através de um protocolo. Como que eu estou me comunicando aqui com você? Através de uma linguagem. Estou usando a língua portuguesa. Trazendo analogamente aqui para a rede, você também tem um protocolo, uma forma de se comunicar, que é IP, ou a sigla para Internet Protocol, ou protocolo de internet. Daí vem a sigla IP. E aí o que acontece? Esses dispositivos, para se comunicarem, precisam de uma identidade dentro dessa rede. Essa rede aqui é uma rede composta por 3 dispositivos e cada aparelho é identificado por um número, o endereço de IP. Tem esse endereço aqui, eles não se comunicam entre si. Você, nesse momento, está assistindo essa live graças a esse protocolo de comunicação, onde cada um é identificado por um endereço de IP dentro da rede. E essa rede aqui é a minha rede local. Nesse momento aqui, eu tenho um computador, tenho um celular e tenho um roteador, fazendo uma transmissão aqui, propagando via Wi-Fi. A comunicação aqui é via Wi-Fi. Esse cara aqui, ele recebe a informação do meu computador. Nesse momento eu estou fazendo uma transmissão de um computador. Então, essa transmissão ela é encaminhada para esse roteador e esse roteador encaminha para fora, que é a internet. Então, essa é a minha rede, a rede interna. E vocês, cada um de vocês tem a sua rede interna, composta de um computador e de um modem. E todos nós estamos mandando informações. Então, meu roteador aqui ele está enviando dados para os servidores da Google e o de vocês estão requisitando informações de servidores da Google. Então, a mesma coisa. A transmissão que eu estou fazendo aqui, ela está fazendo um caminho oposto. Ela está chegando na sua rede interna. Então, essa tela aqui, ó, ela está trafegando por uma estrutura de rede infindável e chegando para você aqui no seu roteador. E o seu roteador transmite ela para o seu computador ou para o seu smartphone. E tudo isso compõe a internet. Então, mais especificamente, o servidor da Google, ele hospeda várias plataformas do Google, entre elas o YouTube. Então, o YouTube ele tem também um endereço de IP, ele é identificado na rede por endereço de IP. Essa é a rede interna do Google. Então, todos têm uma rede em casa, né? Eu tenho uma rede interna, você tem uma rede interna, o Google tem uma rede interna, e essas redes, elas são interligadas, formando então o que chamamos de internet. A internet nada mais é do que uma rede que conecta outras redes. Então, tem aqui eu transmitindo para todos vocês, através desse aglomerado de redes que compõe a internet. Então, entendendo o que é o IP, IP é o número de identificação, o número que identifica o seu dispositivo na internet e possibilita que ele realize essa comunicação dentro desse protocolo. Sabendo disso, você tem a base para entender como que funciona a sua comunicação
até o site de destino. Então, você teve aqui uma visão macro e agora você tem uma visão mais próxima de como acontece, de como que é a sua comunicação na internet, com sites na internet. Então você tem, mais uma vez, a sua rede interna. E aqui, ó, eu coloquei como exemplo o YouTube. Nesse momento você está acessando esse site aí agora, o YouTube. Então você tem a sua rede interna, só que esse IP aqui dessa máquina, ele não é o mesmo IP que você vai mostrar para o site da internet. Então, como vimos aqui, todos os dispositivos precisam ter um endereço de IP. Só que este IP aqui é o IP da sua rede interna, ou seja, é o que diferencia a comunicação interna com os dispositivos da sua rede interna com a sua rede externa. E quem faz isso é o seu modem. O seu modem, então, ele converte, digamos, essa comunicação aqui interna para comunicação externa. Então ele possibilita que você se comunique externamente. E como? Através do seu provedor de internet. O seu provedor de internet, ele funciona como se fosse uma porta para você sair da sua rede interna para a rede externa. E aqui, o que ele faz? No processo, ele associa um outro endereço de IP. Só que esse endereço de IP aqui, essa identificação, é para você poder se comunicar com a internet, com o mundo externo, com outras redes na internet. Esse IP aqui é para você se comunicar aqui dentro, com a sua rede interna. E este IP aqui é para você se comunicar com sites na internet, com outras redes na internet. Então a sua comunicação então sai do seu computador, vai para o roteador, para o seu modem, seu provedor de internet, gera um novo endereço de IP e envia a sua requisição para a internet, porque o seu provedor ele fica na sua região, mas o site onde você está acessando fica em outro lugar, por exemplo, nos Estados Unidos. E antes de chegar lá, passa por várias redes, antes de chegar no servidor. E aí, de fato, depois que passa por essas redes, é que chega no servidor de destino, no servidor onde está hospedado o quê? A página que você está acessando, no caso aqui, o YouTube, com esse endereço de IP aqui. Então, rede de computador. Nós reforçamos aqui, através dessa figura, né, o funcionamento da rede de computador. Que nós temos aqui, ó, aqui uma rede de computadores muito simples, composta por computadores, um sistema operacional de redes, também chamado de Network Operation Systems, representado pela sigla NOS, né, NOS, que reside em um computador servidor dedicado, e com cabos, fios conectando os dispositivos, switches e um roteador. É um exemplo, né, de uma rede de computador. Os principais componentes de hardware, software e transmissão usados em uma rede simples, um computador cliente e um computador servidor dedicado, interfaces de rede, um meio de conexão, software de sistema operacional de rede, um hub, ou concentrador, ou switch, ou computador. Nós estamos aqui detalhando, né, esses componentes de uma estrutura que compõe, né, uma rede de computador. Cada computador contém um dispositivo de interface para conectá-lo à rede. O meio de conexão para interligar os componentes de rede podem ser um fio telefônico, um cabo coaxial ou sinais de rádio. No caso de telefone celular e redes locais sem fio, que são chamadas redes Wi-Fi. O sistema operacional de rede. Ele encaminha e administra comunicações e coordena os recursos de rede. Esse sistema pode residir em todos os computadores da rede ou em um único servidor designado para todas as aplicações da rede. Dentro de uma rede, um computador servidor é um computador que realiza importantes funções para computadores clientes, tais como mostrar páginas da web, armazenar os dados e o sistema operacional de rede, e assim controlá-la. Exemplos: Microsoft Windows Server, né, o Linux, Novell Open Enterprise Server, são os sistemas operacionais de redes mais utilizados. Então, qual você vai escolher
depende muito da empresa, em como que ela atua, mas todos eles exercem essa função de um sistema operacional de rede. Computação cliente-servidor. A computação cliente-servidor é um modelo de computação distribuída em que uma parcela do poder de processamento fica dentro de pequenos e baratos computadores clientes e, literalmente, reside em computadores de mesa, laptops ou em dispositivos portáteis. Esses poderosos clientes estão conectados uns aos outros por meio de uma rede controlada por um computador servidor de rede. Esse termo vai usar bastante. E aqui, por fim, um outro terceiro vídeo, que é assim que seus dados trafegam pela internet. Muito interessante para vocês visualizarem esse tráfego, né, de dados pela internet. Fala galera, aqui é o Leandro. Você está no Zona de Inspeção, um canal voltado para a segurança da informação, sistemas operacionais, tecnologias e afins. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês o que são sockets de rede, TCP e UDP. Vamos lá? Introdução. Imagina que você tem um site na internet, esse site chama-se meusite.com e você quer acessar esse site, passando pela internet, passando pelo provedor de serviços, pela operadora. Então o seu computador vai num camarada chamado DNS Server e pergunta para ele: DNS, qual que é o endereço IP do meusite.com? E o servidor de DNS responde: olha, meusite.com está no IP 11.1.1.2. E neste momento o computador sabe qual é o endereço de destino do seu servidor meusite.com e neste momento é estabelecido um socket. O servidor recebe a requisição de um computador 185.2.2.6 e fala: olha, eu tenho que responder essa requisição. Neste momento você tem um socket de rede, onde que você tem o IP de origem 185.2.2.6 com a porta alta 1082, por exemplo, para o IP 11.1.1.2 na porta 443. Ou seja, esse servidor é um servidor de página web. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva no canal e ative os sininhos. Como é feito um socket de rede? Vamos lá. Então imagina que você tem um servidor aqui desse lado, e o servidor ele tem um programa, e esse programa vai executar algumas das funções, alguns serviços. E esses serviços são responsáveis por escutar, ou seja, ficar escutando requisições que vêm da internet. Então você tem um servidor que vai executar uma porta de bind que a gente chama, e nessa porta ele vai ouvir se aparecem requisições em um formato específico para aquele tipo de programa. E daí, na parte do cliente, o cliente tem um programa cliente que vai responder e que vai mandar solicitações para esse servidor, mantendo uma conversa de perguntas e respostas. E nesse sentido, é o conceito principal de sockets TCP. O que é multiplexação? Imagina que você tem o seu programa server, seu programa servidor, aqui pode ser um servidor de e-mail, um servidor de páginas web, um servidor de VoIP, pode ser qualquer tipo de servidor, mas basicamente ele tem a porta de listening, a porta de escuta e o programa server que vai fazer esse bind. E aqui desse lado você tem um programa cliente, que é o programa que faz a comunicação, a conversação, o diálogo com esse servidor. Só que esse servidor, como vários servidores da internet, recebe centenas, milhares ou milhões de requisições simultaneamente, como é o caso, por exemplo, do servidor do Facebook, servidor do YouTube, servidor do Instagram. E aí, do lado de cá, você tem vários clientes que querem acessar esse servidor. Neste momento, você tem N conexões montadas para cima desse servidor e agora você tem uma multiplexação, ou seja, esse servidor ele suporta uma carga X, uma carga limitada, todo servidor tem uma carga limitada de conexões que ele pode receber. E aqui embaixo nesse quadro eu trouxe um exemplo do que é uma tabela de conexões, uma tabela de estados do servidor. Então aqui na primeira coluna é protocolo, aqui pode ser TCP ou UDP, mas no caso aqui eu coloquei só UDP.
Então aqui qual é o endereço local? 11.1.1.2 na porta 443, sempre vai ser isso aqui. Porta de bind do servidor. E endereço externo aqui vai ser 185.2.2.1, a porta 12334. O 2.1 é essa máquina aqui. Então ela está estabelecendo uma conexão no servidor na porta de origem 12334. E o estado dela está estabelecido. Aqui a gente tem uma conexão interessante que ela está em listening, ou seja, ela não foi utilizada ainda. Aqui também nós temos outra conexão para o servidor .5. .5 é esse servidor aqui. Para caneta, é este servidor que está mantendo uma conexão na porta de origem 15223 e o estado dela está closing, ou seja, ela já fez o trabalho dela e agora está em closing, ou seja, fechando essa conexão. E aqui também nós temos a porta de bind também e o servidor 2.2.2, que é essa máquina aqui, que está abrindo, que está estabelecido. Interessante que o 2.1, ou seja, essa máquina aqui, está tendo várias conexões. Isso é interessante porque quando a gente pede uma página na internet, quando a gente vai lá e busca uma página no Terra, no UOL, na Globo.com, por exemplo, a página ela é composta de vários componentes pequenininhos. Então o que acontece? Para que a resposta da página fique rápido e você tenha uma boa experiência de uso, ou seja, o usuário tem uma boa experiência, são feitos o programa cliente faz várias requisições ao mesmo tempo, instantaneamente, e o servidor ele pega aqueles objetos todos e entrega na mesma velocidade. Então, uma mesma máquina, por exemplo, cliente, que é o caso da coluna da direita, ela vai lá e fala, olha, me dá a sua página, servidor. O servidor vê todos esses objetos aqui, por exemplo, se fosse um servidor do Terra, e aqui nós podemos ter dezenas ou até centenas de conexões de um mesmo servidor, de uma mesma máquina cliente para o servidor em várias portas de origem distintas. E o interessante é que as conexões, o socket de conexão, ele é único no mundo, porque se tiver um socket duplicado, é incompatibilidade. Isso gera incompatibilidade e gera conflito de endereços da internet. Então, o socket ele é único no mundo. Falando de internet, falando de intranet, a história é outra, que eu não vou entrar em detalhes, tá ok? Outro ponto que eu quero trazer para vocês é essa questão que você tem vários servidores, você tem o servidor que está escutando aqui do lado de cá, e você tem os dezenas de máquinas, centenas de máquinas, até milhares de máquinas fazendo requisições para cima desse servidor que está aqui, né? Mas o interessante é que na internet tem um cara chamado, e eu sou fã desse tipo de solução, que são os balanceadores de carga. Ou seja, o balanceador de carga ele faz um papel de proxy, ou seja, ele recebe a requisição do cliente e fala assim, ó, deixa que eu vou buscar para você. Vai lá no servidor, o servidor devolve essa requisição e esse cara entrega. O que é interessante do proxy ou do full proxy é que ele quebra a conexão no meio, então conexões clientes daqui para cá e conexões ao servidor. Então você tem dois perfis de conexões totalmente distintos nesse sentido aqui, ó. Então você tem um mapa de conexões ou natureza de conexões para o cliente, e para cá você tem um perfil de conexão que vai para o servidor. E o interessante é que eu já vi alguns balanceadores, F5 por exemplo, ele receber até 1.200 conexões do lado de cá para abrir aqui 30, 40 conexões, ou seja, a capacidade que ele tem de fazer a multiplexação para o lado do servidor é absurda. Por quê? Qual que é a vantagem, né? A vantagem é o seguinte, é que uma vez que ele abriu poucas conexões para o servidor, ele pega várias requisições, por exemplo, pegou requisições desses 3 clientes aqui, e numa mesma conexão ele
ele solicitou os dados, trouxe esses dados para cá, entrega o mesmo dado, ou seja, ele vai só uma vez no servidor, pega esses dados, esses pacotes de informações, entrega para vários clientes distintos que está fazendo isso. Uma característica que ele tem aqui também de fazer é o cache, ou seja, se ele foi e buscou um objeto no servidor e trouxe, já conhece esse objeto, ele vai armazenar esse objeto aqui em um banco de dados de arquivos para entregar, otimizando ainda mais as conexões ou a performance do servidor na rede. Notem como é que a tabela de estado é diferente, né? Você não tem mais o IP de origem, os vários IPs que são da internet, que são dos clientes aqui do lado de cá. Agora você tem só o IP do balanceador chegando no servidor. E aqui ele faz essa inteligência extremamente útil. Toda rede de médio grande porte precisa ter um balanceador de carga. Resumindo, concluindo, nós vimos o que é comunicação via socket, multiplexação, balanceador de carga e exemplos no Windows. Agora eu vou trazer um prompt de comando e você vê. Se você quiser ver isso no Windows, você abre o prompt de comando e digita netstat -NA, você vai ver a tabela de estado do seu sistema operacional aí. Então aqui tem protocolo, endereço local, endereço externo, estado. Então aqui eu tenho várias conexões TCP, TCP, TCP. Então olha só, está em listening, essa conexão aqui está estabelecida. Interessante que aqui é 443, eu não tenho, meu Windows não é um servidor 443, eu vou olhar isso aqui depois. Eu tenho várias conexões da minha máquina saindo para a internet, ó, que está estabelecido. Conexão que está fechando, ou close wait, e várias conexões listening também. Olha que interessante, uma conexão de IPv6, ok? Conexões agora UDP, a tabela de estado de UDP. Então é basicamente isso, galera. Obrigado, até mais. Transmission Control Protocol, TCP, Internet Protocol IP. Então aqui nós estamos falando do protocolo TCP/IP, que usa um conjunto de protocolos. Os principais são TCP e o IP, né, que o TCP significa Transmission Control Protocol, o qual lida com o movimento de dados entre os computadores. O TCP, ele estabelece uma conexão entre os computadores, sequência a transferência de pacotes e reconhece os enviados. Então, toda a internet, toda a parte de rede, ela é baseada no protocolo TCP/IP. O IP significa Internet Protocol, responsável pela entrega dos pacotes e inclui a desmontagem e a remontagem deles durante a transmissão. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado a todos. Bons estudos.